Deus, ele nos tem chamado para cooperarmos com Ele na sua obra de uma forma muito gloriosa, muito significativa. Ele nos tem dado esse privilégio de podermos cooperar com Ele na sua obra, na seara a qual Ele tem nos chamado para participar. O próprio Cristo, quando começa a chamar os seus discípulos, Ele chama aqueles que exerciam a função de pescadores nas águas, e agora o Senhor Jesus, chamando-os, coloca para eles que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. Ou seja, o Senhor Jesus mesmo trazendo para nós este ensino, nos colocando como cooperadores na sua obra. Ou seja, Deus, ele não vai fazer nada aleatoriamente ou sozinho. Nada vai acontecer sem que também nós façamos a nossa parte, que nós cooperemos com Ele. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, sua primeira carta aos irmãos de Corinto, ele nos traz esse ensino, que nós somos cooperadores de Deus. Nós não vamos agir sozinhos, nada vai acontecer por intermédio do nosso poder, porquanto não temos. E também Deus, ele não vai operar simplesmente sozinho, sem que nós façamos a nossa parte. Quando Deus, ele estabelece tanto o seu povo no Antigo Testamento, quanto a sua igreja no Novo Testamento, é justamente para que nós cooperemos com Ele, para que nós andemos com Ele, para que nós façamos a nossa parte, para que através das nossas vidas, outras vidas, também venham a se tornar cooperadores dEle. Então Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz que nós somos cooperadores de Deus, então nós precisamos cooperar. É interessante que dentro de uma organização, de uma empresa, vamos pegar o exemplo de uma empresa, quantas pessoas existem e trabalham e labutam para que aquela empresa ela cresça, ela se desenvolva, ela se estabeleça, ela permaneça no mercado. Quantas pessoas? Então você coloca aí diretores, supervisores, gerentes, líderes operacionais, ajudantes de toda forma no setor operacional, no administrativo, na área da logística, na área do transporte. Então são N pessoas cooperando para que uma empresa ela venha a crescer, ela venha a estar estabilizada. A obra de Deus é da mesma forma. Nós precisamos cooperar com Ele, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Se dentro de uma empresa todas as pessoas elas têm a sua responsabilidade, o dirigente, o diretor, ele tem a sua responsabilidade, ele dirige uma empresa. O supervisor supervisiona uma equipe. O líder lidera um grupo de pessoas. E cada pessoa na sua função. Então, na mesma proporção, dentro da casa de Deus, na obra do Senhor, nós também somos cooperadores e cada um ele tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Ainda aqui em 1 Coríntios 3:6 a seguir, Paulo, ele diz claramente que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo teve a sua importância, Paulo teve a sua parcela de contribuição na obra, Apolo também teve, e Deus, ele vem dando crescimento. Ou seja, toda a dependência nossa é de Deus. Mas também Deus chama o homem, no caso aqui, tanto Apolo como Paulo, para serem cooperadores na obra. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós não podemos, é claro, nos gloriar, nos vangloriar, que estamos fazendo a obra de Deus, que estamos pregando, que estamos ensinando, ou qualquer outra coisa na obra de Deus. Mas nós temos que entender que fomos chamados para cooperar.
E Deus, é claro, Ele sempre dará o crescimento quando andarmos da forma que Ele quer e requer. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Inclusive na obra de Deus, nós também vamos ser galardoados. Se aqui na terra já recebemos uma parcela do galardão, recebemos a marca registrada do Espírito Santo nas nossas vidas, que é o penhor. Esta é o primeiro quinhão, é a primeira parte que nós recebemos como herança, como galardão da parte de Deus, é o Espírito Santo. Mas imagina que lá na frente, lá na eternidade, o tanto de coisas que nos esperam, que nos aguardam. As benesses, as bênçãos eternas, as bênçãos celestiais. Tanto que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós podemos trabalhar cientes que vamos receber um galardão, vamos receber da parte de Deus um pagamento. Ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, todos têm a sua função, todos têm a sua participação. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo ele deixa claro que nós precisamos cooperar, contribuir, colaborar na obra de Deus. Nós somos cooperadores. E segundo aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo ele continua dizendo, ele continua com a mesma ideia, com a mesma informação, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, que nós somos cooperadores de Deus. Segundo aos Coríntios 6, 1 a seguir. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então nós precisamos cooperar com Deus, trazendo para as nossas vidas todas as bênçãos e benefícios da graça que foi estabelecida por Jesus na cruz do Calvário. A graça ela não vai agir independentemente ou independente das nossas ações. Ou se nós não fizermos a nossa parte, somente a graça vai agir. Não, pelo contrário. Nós precisamos contribuir e cooperar com a graça. Porque a graça ela não age sozinha, independente da vontade do homem. Nós podemos resistir à graça e nós podemos nos aliar à graça. Então, quando nós nos aliamos à graça, nós estamos cooperando, porque a graça não somente salva, mas ela também ensina que nós devemos renunciar às coisas ímpias deste mundo, deste século presente. Versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Até mesmo a salvação de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não andarmos de forma digna perante Deus e perante os homens, de forma santificada, nós não vamos estar contribuindo com Deus pela salvação. Deus ele quer salvar o homem e opera a salvação através da obra vicária de Cristo no Calvário, sim, é verdade. Porém, a partir do momento que eu sou salvo, agora eu preciso fazer jus, eu preciso andar de acordo com a salvação, de acordo com aquilo que Deus estabelece para quem é salvo. Os princípios, os propósitos, a forma de andar, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de projetar planos e projetos. Então eu preciso andar de acordo com a salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Então, nós não somente que temos algum cargo dentro da igreja, mas o cristão, de uma forma geral, ele tem que viver uma vida que não venha trazer descrédito ao evangelho, que não venha trazer peso, dano, que não venha trazer escândalo na obra de Deus, para o nome de Jesus, para a palavra do Senhor. Nós que temos um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação de Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele age no ministério da reconciliação. Ele está nos reconciliando, juntamente com Cristo na obra da cruz e juntamente com Deus Pai. Então nós precisamos fazer jus ao ministério da reconciliação. Nós precisamos andar de forma a não ser censurado esse ministério. Se fomos reconciliados com Deus, se fomos resgatados por Cristo da maldição do pecado, então temos que andar de forma a não dar escândalo. Porque muitas pessoas, infelizmente, vivem dando escândalo,
vivem de uma forma que não condiz com uma pessoa que é salva, com uma pessoa que está debaixo da graça, com uma pessoa que está cooperando com Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte e verdadeiramente andar de acordo com aquilo que Deus quer e requer para as nossas vidas. No Antigo Testamento, o próprio Deus, ele chama o homem, desde o princípio, para cooperar com ele, para contribuir com ele na obra. Então Deus não trabalhou aleatoriamente. Deus, ele chama o homem, ele estabelece o homem e ele estipula uma cooperação para o homem. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Então aqui no versículo 15, Deus ele chama, ele cria o Éden, cria um jardim, põe um homem no meio do jardim. Qual é a função do homem? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar, cuidar, mexer no jardim, trabalhar no jardim e guardar, proteger. Então duas funções que o homem tinha para cooperar com Deus. Lavrar, cuidar do jardim era obrigação do homem, não era de Deus. Então Deus ele faz o jardim e coloca o homem para cuidar, para trabalhar no jardim. Mas agora o Senhor dá a segunda operação para ele. A segunda função que ele tinha, que era justamente guardar, proteger. Justamente porque haveria alguém, no caso um ser, que foi Satanás, andando, procurando uma brecha, um lugar para entrar no jardim e destruir a comunhão do homem com Deus, de Deus com o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ele tem chamado o homem, coloca o homem no jardim do Éden e dá uma função para o homem. O homem podia e deveria comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então, até nisso, nós precisamos contribuir e cooperar com Deus. Quando Deus nos ordena algo pela palavra, nós temos que cooperar com Ele na obediência. Diga-se de passagem que aqui acontece a queda do homem, lógico, no capítulo 3 de Gênesis, onde o homem desobedece Deus, come da árvore da ciência do bem e do mal, e o pecado se instala no mundo, e o homem agora começa a ser escravo do pecado, porque deixou de cooperar com Deus. E isso é uma fatalidade que acontece, mas é algo muito sério, que uma vez que eu deixo de cooperar com Deus, eu acabo cometendo delitos, eu acabo cometendo transgressões, e eu começo a ficar escravo do pecado. Segundo Crônicas, capítulo 7, eu acho interessante que Deus ele quer operar grandes coisas, mas ele requer que o homem faça a sua parte, coopere com ele. Como eu disse no início, nada vai acontecer da parte de Deus aleatoriamente, sem que haja a nossa contribuição, a nossa cooperação, sem que nós façamos a nossa parte. Segundo Crônicas 7, 12 a seguir. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Aqui onde Deus ele começa a requerer do homem a sua cooperação. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos fazer a nossa parte nos humilhando perante Deus, cooperando com Deus de que forma? Reconhecendo as nossas misérias, as nossas limitações, as nossas incapacidades e reconhecendo a soberania, a supremacia de Deus, a grandeza de Deus, se humilhando perante Ele, orando. Nós precisamos orar. Deus ele requer que o povo dele esteja em constante oração, porque também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensinou da mesma forma a vivermos uma vida de oração, a viver uma vida pautada na oração. Quando isso acontece, Deus ele opera sobrenaturalmente. Deus ele opera de uma forma muito grande, de uma forma poderosa, através das nossas orações. Diga-se de passagem, quando Elias está no Monte Carmelo, que ele está desafiando os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera.
ele pega e vai orar. Ele faz uma oração, e a oração dele é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E Deus opera grandiosamente. Deus opera enviando fogo do céu, consumindo o holocausto, consumindo a lenha, consumindo as pedras e consumindo a água. Então Deus, ele opera através da oração, mas nós precisamos viver uma vida de oração. Buscar a minha face. Buscar a face de Deus é ter comunhão com Ele, é ter intimidade com Ele. É claro, é nos expormos a Ele, diante da sua face, diante dos seus olhos, mas também estarmos dispostos a ouvir da boca de Deus o que Deus tem para nos dizer. Buscar a face de Deus é comunhão, é intimidade para com Ele. E nós precisamos, se nós quisermos verdadeiramente sermos cooperadores de Deus, temos que buscar a face dEle, temos que buscar intimidade, comunhão com Ele. E se desviar dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Se nós não nos desviarmos dos nossos maus caminhos, se nós não nos convertermos, nós não vamos estar cooperando com Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo anda totalmente alienado de Deus. Como que nós vamos cooperar com Deus? Saindo dos maus caminhos, abandonando as más conversações, os maus caminhos, os maus costumes e nos voltando para Deus. Recebendo pela sua palavra as instruções de que forma devemos andar. Então Deus, ele fala pela sua palavra que nós devemos buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos. Quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós estamos cooperando diretamente para com Deus, porque as pessoas vão olhar para nós. E de que forma? Vão ver que somos diferentes, que não andamos no mesmo caminho, nos mesmos trajetos, mesmos traçados, mesmos planos que elas. Então nós precisamos cooperar com Deus, e aqui em 2 Crônicas fica claro que nós precisamos, primeiro, nos humilhar perante Deus. Segundo, ter uma vida de oração. Terceiro, estar buscando a face dele. Quarto, nos converter dos nossos maus caminhos. E ele diz que ele vai ouvir do céu, que ele vai ouvir o nosso clamor e ele vai operar grandiosamente. No Evangelho, segundo Marcos escreveu, no capítulo 16, versículos 19 e 20, depois que o Senhor ele deixa o seu povo, ascende aos céus para enviar o Espírito Santo, eu acho interessante aqui nos versículos 19 e 20, que houve uma cooperação do povo de Deus, e houve uma cooperação do Senhor com o povo. Então há uma cooperação mútua de uns para com ele. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Então, a partir do momento que eles foram, pregaram a palavra, anunciaram o Evangelho, o próprio Cristo vem e opera sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertação, dons do Espírito Santo. Mas ele opera poderosamente porque foram e pregaram a palavra de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ele tinha pré-estabelecido. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, Filipe, ele opera grandiosamente, ele coopera com Deus, mas de uma forma muito grande, de uma forma muito linda. Atos 8, 5 a seguir. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Primeiro, Filipe ele desce até a cidade de Samaria e prega o Evangelho, anuncia a Cristo. As multidões estão prestando atenção, as multidões estão olhando para Filipe e o Senhor está operando sinais que ele está operando. Mas esses sinais não era Filipe que operava simplesmente, era o poder de Cristo na vida de Filipe operando sinais. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Através da ministração da palavra, através do testemunho de Filipe acerca da obra do Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo vem sobre Filipe e opera através da vida dele, e a cidade de Samaria é impactada pelo poder de Deus, e Filipe está ali contribuindo, colaborando com a obra do Senhor, cooperando com Deus. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque o poder de Deus estava lá. Porque Filipe estava lá representando o Senhor Jesus Cristo, cooperando com Deus. Se o texto de 1 Coríntios 3 e 9 diz que nós somos cooperadores de Deus,
Ele vai cooperar conosco. Ele vai operar grandiosamente através das nossas vidas, nas nossas vidas. E Filipe é um testemunho muito grande, muito claro sobre isso. Que através da vida de Filipe, o Senhor operou grandiosamente, vidas foram libertas, pessoas foram salvas, o poder de Deus inundou aquela cidade, os espíritos malignos caíram por terra e o nome do Senhor foi glorificado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, como que nós podemos cooperar com Deus? Fazendo o que os irmãos de Bereia fizeram. Atos 17, 10 a 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. Observa que quando os irmãos de Bereia começam a ouvir a palavra de Deus, eles não simplesmente aceitam, naturalmente eles vão analisar, eles vão investigar. A mente investigativa dos irmãos de Bereia, investigando para ver se a palavra que estava sendo ministrada era a verdade. Eles estavam conferindo nas escrituras como que nós podemos cooperar com Deus, conferindo toda e qualquer tipo de ministração que está sendo falada aos nossos ouvidos, que está sendo ministrada em cima do altar ou em qualquer outro lugar que seja. Mas nós precisamos cooperar com Deus fazendo o quê? Investigando, analisando as mensagens que estão sendo pregadas, para que nós não venhamos a cair em heresias. Atos 19. O apóstolo Paulo, ele é usado grandiosamente por Deus, ele cede a sua vida para ser usada por Deus. Atos 19, 11 e 12. E Deus, observa, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Através da vida de Paulo, Deus operou grandiosamente. Através da vida do apóstolo Paulo, sinais aconteceram, maravilhas extraordinárias. Mas eu acho interessante que o texto que Lucas escreve aqui em Atos, começa dizendo no versículo 11, e Deus, é Deus quem opera, pelas mãos de Paulo, Paulo coopera, fazia maravilhas extraordinárias. Nós somos cooperadores de Deus. Eu te convido para ser um cooperador de Deus, eu te convido para que você ceda a sua vida, para que o Senhor Jesus use, porque nós somos cooperadores de Deus. Coopere com Deus. Receba essa palavra, em nome de Jesus.